Olá, um prazer estar com você. Meu nome é Jailson Santos, né? Estamos no YouTube e também nas páginas do Facebook com JD Silva. Nessa manhã, né, estamos iniciando um estudo bíblico, nessa manhã de sábado. É um prazer já iniciar, né, o sábado dando estudo bíblico. E depois já desejo aqui a você um feliz sábado, tá bom? Nós vamos estudar hoje a palavra de Deus. Vai ter uma série de estudos aqui nesse canal, a qual você deve, né, aí nos ajudar, a curtindo, comentando, mas principalmente se inscrevendo e ativando o sininho da notificação, tá bom? Para receber as notificações quando postarmos aqui alguns vídeos relacionados a esse estudo bíblico. Por que eu decidi dar estudo bíblico? Por que eu decidi falar sobre o estudo bíblico? Porque o estudo bíblico ele foi uma ferramenta a qual me transformou. E por que não ajudar outras pessoas a serem transformadas através dessa ferramenta também dada por Deus para cada um de nós, não é verdade? Então, por isso, eu quero que você fique aqui comigo, continue nos ajudando, né, permanecendo no nosso canal, na nossa página lá no Facebook também, porque é importante nós estarmos dando a cada um de vocês a mensagem do Evangelho, mas principalmente nós estamos adiantando a breve volta do Senhor Jesus, quando aquele que se diz ser, né, e recebe o chamado de Deus para a salvação. E é por isso que o estudo bíblico ele nos ajuda a compreender melhor o assunto do céu e o assunto relacionado à salvação em Cristo Jesus. Então, por isso, você deve permanecer aqui conosco, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, né? Quanto tempo a Bíblia tem, quantos anos se passaram desde que ela foi formularizada, né, através dos profetas, discípulos, apóstolos de Jesus também. E é por isso que você temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus para que possamos compreender melhor a salvação, para que possamos compreender melhor o plano de salvação de Cristo Jesus e o que o céu tem nos preparado. Não é verdade? Então vamos lá então entender sobre esse assunto tão importante que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Mas antes, já pega aí a sua Bíblia também, já pega aí uma caneta ou um lápis, né? Para que vocês possam anotar o assunto que será abordado aqui, para que nós possamos estudar juntos ao longo desse tempo, desse período, para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Então, caso tenha alguma dúvida, né, escreva lá nos comentários. Se você tiver alguma dúvida relacionada, escreva lá nos comentários. Olha, Jailson, eu tive uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Você pode me tirar essa dúvida relacionada à Bíblia, relacionada à palavra de Deus, sobre esse estudo que nós estamos tendo. Escreva lá. Tenha a sabedoria também em ter, né, humildade e assim como eu estou tendo humildade para estudar com você, de perguntar, mas também ter a humildade também de responder se possível. Bom, vamos lá então para o estudo ouvindo a voz de Deus, né? Por que esse guia é tão importante, esse guia de estudo? Porque ele nos traz a brevidade da volta de Jesus, né? E é por isso que nós temos que ouvir sim a voz de Deus. Esse é um guia que nós temos aqui na Igreja Adventista, né? Mas relacionado a outros também, outros temas também de estudos bíblicos, tá bom? Mas vamos lá entender sobre esse assunto da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, a qual nós estamos estudando, que é essa daqui, ó. Você já tem aí nas suas mãos, né? A Bíblia é um livro diferente, todos nós já sabemos. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e também ocupações, né? Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades na Bíblia, na palavra de Deus. Então, por isso que é um livro tão importante, tão singular para os nossos dias, porque pessoas, né, pessoas comuns como eu e você, deram a vida em prol da palavra de Deus, porque foi Deus mesmo que falou aos profetas, foi Deus que falou aos homens, né, de diferentes culturas, até diferentes posições, diferentes métodos de vida, eles também foram chamados por Deus. Bom, por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros, homens transformados por Deus, né? E aqui é um homem que vos fala, né?
um homem transformado por Deus através também da palavra do Senhor. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder e qual valor ela tem para as pessoas atualmente, né? E é por isso que eu quero que você fique aqui nesse estudo, para a gente poder responder, né, as perguntas e estudar juntos o que essa palavra de Deus, a Bíblia, ela representa para nós também, certo? Vamos lá então, como a Bíblia chegou até nós. E é por isso que a Bíblia é um livro tão especial. E como Jesus considerava a Bíblia? Você já parou para pensar? Poxa, Jesus ele é o autor, o consumador. Mas como ele considerava a palavra de Deus, a Bíblia? E é por isso que convido a você aí a abrir em João 17, a palavra do Senhor, para a gente entender como Jesus considerava a Bíblia, a palavra de Deus, né? Vamos lá então. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele considerava a Bíblia como a única palavra vífica, verdadeira e santa, né? Por isso que ele pede assim aos discípulos: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. E aquele que a santifica também busca em si a santificação. Olha a transformação aí chegando, né? Por isso que nós temos que santificar a palavra de Deus, porque ela é a verdade, isso mesmo. A Bíblia, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então já entendemos aqui a primeira pergunta, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a única fonte de verdade e não a outra. Não a outra. Segunda pergunta, anote aí. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e do que eles necessitam para compreender, para entender a palavra de Deus? Olha que história bacana essa de Filipe, né? Em Atos, no capítulo 8. Vamos lá então entender a respeito do que muitas pessoas passam, do que muitas pessoas vivem, né? E porque elas não compreendem a Bíblia de forma certa, de forma correta, né? Vamos lá então entender um pouco dessa história de Atos 26, 31. Atos 26, 31 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, né? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se achar deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco do alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, né? Então, o etíope ele estava lendo o profeta Isaías, né? E Filipe perguntou: você compreende o que vens lendo? Ele: não compreendo. E como eu posso compreender se alguém não me explicar? E é por isso que muitas pessoas hoje, ela não compreendem a Bíblia porque não tem ninguém que explique a ela. E é por isso que eu não posso ler a Bíblia talvez sozinho. Claro que eu posso ler sozinho, através do Espírito Santo, a compreensão do Espírito Santo. Mas vai haver, em algum período da palavra de Deus ali, alguns temas importantes em que eu talvez não vá compreender. É por isso que eu tenho que pedir o auxílio de alguém que seja capacitado, tenha uma reverência com a palavra de Deus, tenha conhecimento da palavra de Deus e que possa me explicar o assunto a qual eu estou abordando, né? Olha a importância disso. E é por isso que o etíope não sabia a respeito do que estava lendo. E aí Filipe explicou para ele. Era a respeito de Jesus, era a respeito das profecias e foram cumpridas. O etíope ali aceitou a mensagem, né? E depois levou isso para sua região. E é esse o assunto, né? Porque muitas pessoas não entendem a Bíblia. Elas estudam e não entendem. E para entender, alguém precisa explicar. É o fato, né? Para mim entender, alguém precisa explicar. Olha, eu estou num trabalho, numa profissão, e talvez eu não tenha um conhecimento bastante como aquele que está há tempo ali. E é por isso que ele precisaria me explicar como fazer aquela tarefa. Na Bíblia não é diferente.
Algumas pessoas que estão até hoje na igreja, elas não compreendem a respeito da Bíblia, não compreendem a respeito da doutrina, não compreendem os estudos, né? E é por isso que eu tenho que ter alguém que entenda, mas também que me explique, tá bom? Vamos lá então para a terceira pergunta. Qual é a maneira correta então de estudar a Bíblia? Lucas 24, 27, só voltar um pouco. Lucas 24. Olha que interessante que Lucas diz qual é a maneira correta, né, de estudar a Bíblia. Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, né? E é por isso que, discorrendo ali, pelos profetas antigos até os profetas maiores, menores do Antigo Testamento, porque na época de Jesus só existia um Antigo Testamento, né? E é por isso que muitas pessoas hoje ainda não compreendem a respeito. Elas dizem assim, olha, a nova aliança, e é por isso que eu tenho que ler somente o Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz, discorrendo por Moisés, ou seja, qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu na Bíblia? Se você pegar até Gênesis, né, até Deuteronômio ali, você vai encontrar os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros como o Pentateuco. Então discorria dali, passava primeiro pelos livros menores, né, para depois chegar nos livros maiores. Mas, de acordo com a Bíblia, nós temos que ler um pouco aqui, um pouco ali, e também nós vamos aprender sobre isso daqui a pouquinho, comparando o mesmo assunto, né? Será que eu devo comparar os textos aqui? Vamos lá então. Será que eu devo comparar os textos que tratam do mesmo assunto? E aí? Marca aí com V, né? Porque é verdade, eu tenho que comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Sim. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E é por isso que nós devemos buscar a palavra de Deus através da oração, através do ensino, mas também através do Espírito Santo. Essa é a importância de estar buscando a Bíblia com a orientação do Espírito Santo para que eu possa, né, compreender melhor. Estudar o assunto ao longo das Escrituras? Sim, olha a importância. Você deve estudar um assunto. Por exemplo, você pega aqui o Salmos 23, que todo mundo conhece, né? Eu vou estudar a fundo esses salmos, o que ele significa, o que se trata o assunto, né? Para que eu possa compreender melhor sobre a minha vida ali, descrita na palavra de Deus também. Se tratando também de outros livros da Bíblia, você pode sim pegar aquele assunto e ali meditar, discorrendo as Escrituras e até compreender, tá bom? Mas não deixe, não entendi, não, releia mais uma vez. Não deixe aquilo passar. Talvez vai significar muito para você. Talvez não naquele momento, mas talvez num dia próximo, em um futuro bem próximo. Tá bom? Vamos lá então para a quarta pergunta, né? E é por isso que aqui tem uma escadinha, olha. O que eu devo fazer primeiro? Orar, né? Depois a Bíblia ela tem que ser a própria intérprete, ler os textos e os seus contextos, e comparar os outros textos também, né? E considerar a Bíblia em sua totalidade, não somente em um versículo só. Sexto, passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Lembre sempre disso. Sempre vai haver passagens difíceis, mas vai haver uma fácil que vai explicar aquele assunto. Bom, vamos lá então para a quarta pergunta. Que benefício recebe eu e você que estuda a Bíblia? João 5,39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Então, por isso que eu tenho que examinar as Escrituras, porque através da Bíblia eu encontro a vida eterna e ela testifica do Criador, ela testifica de Jesus, o meu Salvador. Tá bom? Essa é a resposta daqueles que devem examinar a Bíblia. Por que eu devo examinar a Bíblia? Porque ela contém a palavra de vida eterna. Ela contém a palavra que testifica de Jesus. É a palavra que edifica a minha vida através de Jesus. E é por isso que eu tenho que buscar a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá então para a próxima pergunta.
Que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia? Existe algum benefício em que eu e você podemos ter ao estudar a Bíblia? E qual seria esse benefício? O que a Bíblia representa para mim? O que ela me traz? O que melhora na minha vida? Qual benefício eu receberei? Em João 8:32, primeiro ponto. João 8:32 é um verso muito conhecido, né? Um verso muito conhecido em que Jesus fala em que quando eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. E é por isso que João fala sobre isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Quando a verdade ela é à tona, a mentira ela é dissipada. E é por isso que quando eu conheço a Bíblia, a verdade, a palavra contida, eu sou transformado, eu sou liberto do jugo de uma escuridão, do jugo do pecado, né? Do jugo talvez de uma mentira. E é por isso que eu tenho que examinar a palavra de Deus corretamente. E quando eu a conhecer verdadeiramente, eu serei liberto de muitas coisas. Veja a importância para mim estudar a Bíblia, de eu estar examinando a palavra de Deus. A verdade é que a Bíblia nos liberta do pecado. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É por isso, queridos, que ao anotar isso em sua vida, escrever isso nas tábuas do teu coração, a palavra de Deus ela será transformadora para mim e para você, seja qual for o teu pecado. Não importa, a palavra de Deus ela transforma, ela edifica, ela traz para nós um alívio, ela traz para nós libertação. Tenha certeza disso. Examinai as Escrituras, porque vocês julgarão ter nela a vida eterna. Tá bom? Vamos lá então para a próxima pergunta. Quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia? Porque teve ali 40 autores, 40 pessoas, homens, capacitados por Deus para escrever a Bíblia. Homens e mulheres capacitados por Deus. Mas quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia? Em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21 diz assim. Vou passar aqui para vocês também. Porque nunca jamais, né? Porque nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foram qualquer homens, né? Foram homens santos, né? Movidos por Deus através do Espírito Santo. Então, por isso, olha a importância de estar estudando a Bíblia, né? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Querido, querida, se você quer ser uma pessoa transformada por Deus, e eu tenho certeza que você quer ser, você precisa buscar a santidade através do Espírito Santo. Homens santos, eles sim falaram da parte de Deus, mas o Espírito Santo atuando diretamente na vida deles, não somente um dia, não somente 2 dias, mas durante toda a sua vida. Nenhum dos profetas a qual escreveram a Bíblia, eles escreveram por vontade própria. Portanto, homens capacitados, homens santos, homens letrados, através de Deus, por Deus até, né? Foram capacitados para escrever a palavra dele. Deus capacita, Deus não escolhe capacitados, Ele capacita a quem Ele quer. Ele capacita eu e você que o busca. E é por isso que nós temos que buscar a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Vamos então lá para a 7ª pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que é somente o Antigo Testamento? Será que é somente o Novo Testamento? Mas quais dos textos bíblicos ele é inspirado por Deus? Deixa eu falar aqui para você. Muitas pessoas têm buscado mais ler e meditar no Novo Testamento. Muitos ainda tratam a Bíblia, o Antigo Testamento, como esquecido. Não importa mais o Antigo Testamento, já passou, aquilo ali era a antiga aliança, não faz parte mais do povo de Deus, ali era para o povo judeu, não é para nós hoje. Queridos, se exemplificou.
Se Deus transformou vidas através dos profetas do Antigo Testamento, que serviria para a salvação do povo dele no futuro, após Cristo vier, será que não significou realmente muita coisa para eles? Será que não significa muita coisa hoje para nós? Será? Mas vamos entender a respeito sobre esse assunto. Quanto do texto bíblico, quanto da Bíblia como um todo, ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. A gente estava em 2 Pedro, né? Vamos para 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês também. Olha que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, né? Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, não tem por que ocorrer de, não existe mais. Então quer dizer que a inspiração de Deus não valeu no Antigo Testamento mais? Não vale? Somente no Novo agora? Bom, queridos, existe uma questão sim de eu entender o contexto da Bíblia em que o povo de Deus foi chamado no passado, mas eu tenho que entender também o contexto da Bíblia no Novo Testamento em que Deus também nos chama hoje. Porque se não fosse assim, não existisse mais as pessoas que viveram no passado e que foram transformadas por Deus através da sua graça, elas seriam esquecidas hoje porque foram parte da antiga aliança. Então aquela aliança foi quebrada. E aquele povo que foi transformado não estaria hoje na salvação. Porque se uma aliança ela é quebrada, então aquele povo lá atrás, no passado, ele já não existe mais para um futuro glorioso com Jesus. Porque quebrou a aliança. Mas não é assim que nós acreditamos. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Toda a palavra. Hoje, as pessoas ela creem em Jesus, mas no passado, as pessoas creram na graça de Deus. Da mesma forma que hoje eu e você somos salvos, pela graça do Senhor. E é por isso que nós temos que entender, compreender, mas acreditar em toda a Escritura, toda a palavra de Deus, porque ela é útil para o ensino, para a repreensão e também para a educação na justiça. Tá bom? Sejamos educados, sejamos repreensíveis com a palavra de Deus. Será que somente o Antigo Testamento, ele foi inspirado por Deus? Falso. Aprendemos sobre isso. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não somente o Novo também, mas sim como toda a Bíblia. Ela é a única palavra e fonte da verdade. E sim, ela foi inspirada por Deus. Tá bom? Espero que tenha anotado isso. Anote aí, guarde no seu caderninho. Olha, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não somente o Antigo Testamento, não somente o Novo Testamento, não somente alguns livros, mas toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Tá bom? Vamos lá então. Que parte da Bíblia ela não foi escrita por autores humanos? Aí voltamos lá em Êxodo, né? Melhor, abrimos lá em Êxodo 31:18. Qual parte da Bíblia, então? Se toda a Bíblia ela foi escrita, ou melhor, inspirada por Deus, mas sabemos que foram homens santos, né? Que escreveu a Bíblia. Mas que parte da Bíblia homens não escreveram? Homens santos não escreveram. Vamos entender sobre esse contexto, então, em Êxodo 31:18. Que pergunta interessante, não? 31:18. Vamos lá entender sobre esse assunto, então. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, tendo Deus acabado de falar com Moisés lá no Monte Sinai, né? Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedras, escritas pelo quem? Pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Então, a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, por autores humanos, foi os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ele foi escrito pelo próprio Deus. Para quê? E por quê? Porque algumas pessoas diziam assim, e dizem até hoje, olha, os 10 mandamentos ele é um livro de Moisés, ele foi escrito por Moisés. O Êxodo foi escrito por Moisés. Mas as tábuas dos 10 mandamentos, ela não foi talhada por Moisés. E sim o próprio dedo de Deus foram escrevendo mandamento por mandamento. Para quê?
E por quê? Porque algumas pessoas pensavam, se foi mandamento de homem, então não é válido. Mas como foi o próprio Deus que escreveu, se torna válido e justamente por isso ele não é mudado. Porque a palavra de Deus ela não muda. E Deus escreveria algo para ser mudado? De maneira nenhuma. Deus escreve as coisas para serem eternas. Deus faz as coisas para serem eternas. Ele fez o homem, não foi para ser destruído. Ele fez o homem para ser eterno, como perfeito ele é. Porque ele é eterno. Tá bom? Então por isso que Deus ele escreveu ali os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Certo? E é por isso que nós temos que entender mais, né? Olha a importância de saber mais. Alguns talvez de vocês não sabiam sobre esse assunto, né? Que parte da Bíblia foi escrita, não foi escrita por homens. Essa é a parte da Bíblia que não foi escrita por homens. A parte dos 10 mandamentos. Tá bom? Enfim. Nona pergunta. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Essa é uma resposta fácil, né? Mas olha o que Apocalipse diz a respeito de quem tenta fazer algo assim parecido. Olha o que Apocalipse diz, finalzinho da Bíblia, Apocalipse, último capítulo do livro, né, da Bíblia, último capítulo do último livro, Apocalipse 22, 18 e 19, diz assim: eu a todo aquele, João aqui dizendo, tá, gente? Eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então ninguém está autorizado a tirar nada da palavra de Deus, certo? Ninguém, não pode, porque Deus também tirará a sua parte da árvore da vida. E aquele que acrescentar, Deus também acrescentará os flagelos, as pragas na vida dessa pessoa. Então quem não quer, né, receber a graça de Deus, a salvação em Deus? Todos nós queremos, mas ninguém está autorizado a nem mudar, nem um i, nem um tio da palavra do Senhor. Então, não. As Escrituras afirmam que Deus não muda e sua palavra não deve ser alterada. Tá bom? 10ª pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Apocalipse 1, versículo 3. Olha como Jesus chama aqueles que estudam a palavra de Deus, né? Aqueles que estudam o ensino de Jesus. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: vocês são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Por quê? Porque o tempo ele está próximo. Então, bem-aventurados sois vocês que estudam a palavra de Deus comigo, né? Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui. E é por isso que vocês são bem-aventurados, porque aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas principalmente aqueles que guardam as palavras escritas na tábua do teu coração, porque o tempo está próximo. Jesus está vindo buscar aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas principalmente aqueles que guardam a sua palavra. Bom, queridos, Deus seja louvado na sua vida. E bem-aventurado seja você que está estudando a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que guardam, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas da Bíblia. Busque isso. Entenda que a palavra de Deus ela é a única fonte de salvação. E por que eu devo confiar na Bíblia? Porque ela é a única palavra, né, que nos salva. A Bíblia ela é também arqueologia, unidade. Ela é profecias cumpridas. Ela é o poder transformador de vidas, poder transformador de famílias. E é por isso que eu devo confiar na Bíblia. A Bíblia está provada em todo. Depois você tira uma foto dessa visão aqui. Porque a Bíblia ela é transformadora. A Bíblia ela é um manuscrito, ela é algo que foi encontrado por homens, né? E ela não foi escrito por alguém de aleatoriamente. Não. Ela é a mesma palavra do passado, do presente, e ela é a mesma palavra de hoje.
A Bíblia ela é atemporal, ela é eterna. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que nós possamos recapitular a palavra de Deus, porque ela é fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. E a forma correta de estudar a Bíblia é comparar passagens sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Tá bom? Nada. Olha só. Marca um compromisso de fé com Deus. Marca um compromisso de fé com o Criador. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé em prática na sua vida? Você quer participar hoje, dedicar tempo ao estudar diariamente a palavra do Senhor, essa mesma palavra que você tem em casa? Você quer marcar hoje um compromisso com Deus? Você quer fazer todo o possível para colocar em prática os seus ensinos? Converse com Deus. Peça a Ele, Senhor, eu quero poder mais estudar mais a Tua palavra, eu quero aprender mais sobre Ti, sobre o reino dos céus. Louve a Deus por isso. Tome uma decisão. Que Deus abençoe você. E que no próximo estudo você possa estar aqui comigo mais uma vez. Ative lá o sininho da notificação e se inscreva no meu canal. Que nós possamos entender que buscar a Deus é a melhor solução para a nossa vida. Que você possa estar aqui no próximo estudo conosco. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Obrigado, Deus, por estar conosco em todo tempo, em todo momento. Pai querido, queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa nosso lar, nossa casa e nossa família, mas principalmente o nosso coração em Cristo Jesus. Eu te peço. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até lá.